ouvinte e telespectador do programa Clipe Vídeo Gospel. Está então aí agora com vocês, plantão de notícia Clipe Vídeo Gospel. Conceito de família está sendo bombardeado pela mídia. Declaração é do ex-ator global Felipe Fogosi. Felipe Fogosi, durante palestra em Brasília, no Distrito Federal, ele deu testemunho da sua conversão e fez um alerta da influência das novelas na vida das famílias. Ficam aí com Felipe Fogosi, aqui no Plantão de Notícia Clipe Vídeo Gospel. Você sabia que é possível ouvir nossa emissora também em seu smartphone ou tablet? Isso mesmo! Basta instalar o aplicativo Radiosnet e ouvir em sua casa, trabalho, na rua, em seu carro, em qualquer cidade, estado ou país. O Radiosnet é de graça e está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. Eu sou ator, né? Há alguns anos eu também passei a escrever e vou dizer para vocês que daqui a alguns anos eu vou fazer 30 anos de carreira. Eu sou de São Paulo, capital, nasci numa família de classe média, eu tenho um irmão mais velho, né, sou o segundo filho. Nasci numa família, eu brinco que católica, apostólica, espírita, esotérica, romana, né? Enfim, alguns detalhes, né, da minha vida. Com 10 anos, meus pais se separaram, né? Isso é uma coisa muito comum hoje em dia. A minha geração, né, dos meus pais talvez tenha sido a primeira no Brasil, né, que gerou, né, muitos casamentos se rompendo. Isso foi bem traumático para mim, ver esse rompimento do familiar, né? Agora na igreja a gente sabe, né, até pela Bíblia, a gente tem um entendimento diferente, né, da importância da família, porque cada vez mais esse conceito da família tem sido bombardeado, né, pela mídia, por novelas também, enfim, você vê que tem um movimento que não é novo, de realmente desestruturar a família, que esse é clichê, mas é a base da sociedade, porque é biologicamente a base da sociedade. Não é que é uma construção social, mas né, na natureza você precisa de né, para reproduzir, para perpetuação da vida, a gente precisa do macho, da fêmea, e tem o filho. Enfim, isso são arquétipos universais. Cada vez mais a tecnologia também está... Eu gosto muito de escatologia, né? Eu fico ligado nesse assunto. Mas daí meus pais se separaram, isso me deixou, né, bem inseguro, na verdade, né? Porque quando você tem os teus pais, né, principalmente nos teus anos formativos, né, entrando na adolescência, você sabe que qualquer coisa os teus pais estão, né, inconscientemente você sabe que tem alguém ali te guardando, e você pode se aventurar mais. Agora, quando isso realmente tiram o chão debaixo dos teus pés, você começa a ficar mais desestabilizado. Para aumentar ainda a questão, com 15 anos, a minha mãe foi diagnosticada com uma doença chamada calcificação da válvula mitral, que é uma calcificação da válvula mitral, que é uma válvula do coração. Ela começa a petrificar, né? E o coração é um músculo que tem que ser maleável para poder bombear, e vai endurecendo, tem que trocar ou botar uma biológica, ou, né, de porco, ou uma válvula artificial. E foi um diagnóstico muito rápido. Quando ela era novinha, né, minha mãe nasceu em 44, ela teve uma febre reumática. Na época ninguém sabia como, né, cuidar, e isso que causou a doença anos depois. E os médicos diziam que ela tinha que operar, assim, em meses, porque o risco de morte era, assim, iminente, uma coisa bem pessimista, né? E isso, para mim, me desestabilizou mais ainda, porque, quer dizer, né, a família já foi quebrada, né? De repente eu vou perder minha mãe, como é que vai fazer? Então, foi um momento bem complicado. Junto com isso, nós estávamos passando por uma crise financeira, porque separação, né? Então, aquela coisa, os poucos bens que a gente tinha foram pulverizados, né, na divisão. Meu pai não ajudava muito, ele acabou se, né, casando novamente. Enfim, então, nós tivemos uma queda de padrão bem grande.
Na época, o pessoal comprava a linha telefônica, né? A gente teve que vender telefone, teve que vender carro. Muitas vezes, ainda eu não era convertido, mas logo depois da conversão, a igreja muitas vezes ajudou a gente com cesta básica. Mas tudo isso, eu estou me antecipando um pouco, né, na conversão, mas tudo isso eu vejo hoje que foi uma época de conhecer a Deus, de depender de Deus, né, de aprender a depender de Deus, porque a gente até então não tinha essa cultura, né? Então foi uma época meio de treinamento no deserto mesmo, de aprender de receber o maná ali, e enfim, às vezes Deus permite certas coisas, certas dificuldades que vão fortalecer, vão forjar o nosso caráter, né? Mas contando exatamente da conversão, então com 15 anos nós estávamos fazendo compra, se eu não me engano, compra de Natal, numa loja, e minha mãe encontrou um amigo que não via há muitos anos, né? Eu não era nem nascido quando, né, meus pais e essa família, eles frequentavam, né, a mesma casa e tal. E, enfim, não se viam há muito tempo, conversaram, ela contou do que estava passando, e dentro da loja ali, né, eu estava junto, ele parou e falou assim: não, você acredita em Jesus Cristo? Ela, né, claro, éramos católicos, ela realmente acreditava. Ela falou: então eu quero orar com você, porque Jesus tem poder para te curar. Enfim, pregou para ela. Ela orou, confessou ali dentro da loja, né, eu olhando ali, presenciando. E nunca tinha, né, na época não tinha tanto cristão como tem hoje em dia, tanto evangélico, né? Então eu pelo menos não tinha tido ainda contato. Então fiquei, né, observando aquilo. Aquela profissão de fé, né? E né, ele se despediu e tal, mas aquela realmente, você vê, né, a unção, o poder, assim, numa oração simples, mas eu vi uma convicção que eu nunca tinha visto, né, nele, assim, a fé dele, né? E eu fiquei impressionado com aquilo, assim. Enfim, nós começamos a frequentar, né, uma igreja evangélica. E ela não precisou operar, né? Deus realmente... E foi interessante ver nela a mudança, porque ela estava já deprimida, né, com a situação, já estava bem abalada, e de repente uma força, né, uma confiança surgiu, e a operação estava marcada, e ela falando não para os médicos, e os médicos falando: olha, a gente não vai se responsabilizar por isso, e ela estava ali... imóvel, assim, ela ficou: não, eu não vou operar, e realmente não precisou operar, né? Glória a Deus mesmo, foi uma bênção. E eu comecei a ver, assim, primeiro eu conheci a Bíblia, né? Comecei a entender, né, o que realmente, quem era Deus, quem era Jesus, né? Porque não sei se todo mundo, a grande maioria, se nasceu em lar evangélico ou não, mas eu ia à missa, né? Senta, levanta, mas, né, era gostoso, mas não exigia uma mudança de comportamento, não exigia, né, uma reflexão sobre a sua ética, sobre se colocar debaixo da vontade de Deus, né, buscar a Deus, enfim, uma série de coisas que eu não conhecia e que eu comecei a aprender. E como, né, tem muito jovem aqui, aquele momento que, bom, o jovem já é animado, né, por natureza, por essa fase da vida, mas o primeiro amor, né, aquele engajamento do primeiro amor. Então, várias vezes a gente ia para o litoral lá de São Paulo, pregar no carnaval, fazer mutirão de evangelismo na praia, todo mundo dormindo em barraca, né, enfim, era uma diversão, mas esse engajamento, e isso também começou a falar muito ao meu coração, na questão de talvez... Plantão de notícias, oferecimento Clipe Video Gospel. Segunda-feira, dia 21 de maio, vai acontecer o culto da Laje, na rua José Belmiro de Souza, 28, Laje da Caixa Econômica Federal, na Rocinha, com o pastor Fábio Gomes e Osiel Silva. Culto da Laje. Marco Feliciano vira alvo de irmão rebelde de cantor gospel.
O deputado Marcos Feliciano, do PSC de São Paulo, se tornou alvo de um vídeo que passou a circular nas redes sociais, onde um homem que inicialmente foi identificado como pastor evangélico usa um aplicativo de celular para mostrar que Feliciano estaria respondendo ao inquérito de número 3.646 de 2013, que apura irregularidade na contratação de pastores da Igreja Catedral do Avivamento. O homem em questão se chama Jackson Vilar, ex-pastor da Igreja Assembleia de Deus do Bom Retiro, em Campinas. O Fuxico Gospel apurou que Jackson é irmão do cantor gospel Jonas Vilar, muito conhecido dentro do cenário cristão. A Igreja Bálsamo do Gileade estará realizando o seu primeiro festival de música gospel, no dia 9 de junho. As inscrições poderão ser feitas aqui no programa Clipe Vídeo Gospel com o pastor Jorge Gomes. Os ganhadores gravarão um CD com suas músicas. Você sabia que é possível ouvir nossa emissora também em seu smartphone ou tablet? Isso mesmo! Basta instalar o aplicativo Radiosnet e ouvir em sua casa, trabalho, na rua, em seu carro, em qualquer cidade, estado ou país. O Radiosnet é de graça e está disponível para Android e iOS no site radiosnet.com. Plantão de notícias. Oferecimento Clipe Vídeo Gospel.